E aí, pessoas, eu sou a Lena, eu estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de abril. Em abril, eu comecei e terminei 3 livros, certo? Então eu vou falar sobre eles. No momento, tem mais 3 livros que eu estou lendo, que eu também li no mês de abril, mas eu não concluí a leitura deles ainda, então eu não vou falar sobre eles aqui. Teve um livro que eu comecei a ler e não terminei, que foi Crepúsculo. Na verdade, eu desisti de fazer o projeto que eu estava pensando em fazer de Crepúsculo. Vocês podem ver os shorts que eu fiz falando sobre isso. Mas, enfim, vamos falar sobre as leituras que eu, de fato, concluí esse mês. Como sempre, eu vou por ordem cronológica. Primeiro, eu terminei Mordida, de Sarah Anderson. Esse livro aqui é um livro de quadrinhos, que, ó, o estilo como é. E é uma leitura bem curtinha, certo? Você lê isso daqui tudo de uma vez, bem rapidinho. Eu, na verdade, eu acho que eu ainda tava tentando ler Crepúsculo, e aí eu tava já meio que desistindo, mas meio sem saber o que fazer. Eu preciso ler alguma coisa curtinha, rápida, gostosinha, que eu sei que eu vou gostar, pra dar uma levantada no astral, sabe? Então eu reli esse livro daqui. E aqui a gente vai acompanhar uma vampira e um lobisomem que se apaixonam, e é muito fofo, porque você vê dois seres sobrenaturais que deveriam ser inimigos se apaixonando, e, além disso, tendo uma dinâmica super casal no século XXI, sabe? Então é muito fofinho ver. É isso, sabe? É uma leitura super legalzinha e tal, é muito boa. Eu adoro ler quadrinhos assim, sabe? Bem tranquilos de ler, que dá pra você ler rapidinho e que dá uma divertidinha, dá uma levantada no astral. Melhor pedida, se vocês tiverem recomendação, eu quero. Eu também gosto de quadrinhos assim mais profundos e tal, que demoram um tempo mais pra ler, mas eu gosto muito desse tipo de leitura também. Em seguida, eu terminei no último dia do mês, tá? A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, de Ian Fraser. Então é um nacional contemporâneo. Aqui a gente tem uma ópera espacial. Para quem não sabe o que é ópera espacial, fica um pouco com dúvida, sabe Star Wars, Star Trek, esse tipo de filme? Pronto, isso, ópera espacial. É basicamente isso. Então tem um quê de ficção científica, de fantasia, de aventura. Então essa aqui é uma ópera espacial. Só que qual é o detalhe? É uma ópera espacial nordestina, especificamente baiana, que a gente tem Severino Olho de Dendê. O nome dele é Severino e ele tem um olho de dendê. E esse olho de dendê permite a ele ver os últimos segundos de uma pessoa que foi assassinada. Os últimos segundos não, né? Os últimos momentos de vida. Então, assim, ele é um investigador e ele consegue solucionar crimes e descobrir quem são os culpados com esse olho de dendê. Aí depois, durante o livro, você descobre por que ele tem esse olho de dendê e esse braço mecânico. Enfim, tem toda uma construção aí do personagem dele e tal, de algumas coisas que aconteceram. Eu não vou falar muito pra não estragar, certo? Mas ele começa a investigar um caso com um amigo dele, que é o melhor amigo dele, que eles trabalham juntos. E aí esse caso leva a outro caso e faz ele reencontrar algumas pessoas do passado, e aí ele tem que encarar algumas decisões que ele tomou, alguns arrependimentos que ele tem, coisas que ele mudaria na vida. E eu tava muito animada, porque eu sou pernambucana, não sou baiana, e ao contrário do que algumas pessoas ignorantes pensam, o Nordeste não é uma cultura só, né? Cada estado tem culturas bastante diferentes, na verdade, cada cidade tem, assim, o interior de Pernambuco tem coisas culturais que aqui na região metropolitana a gente não tem, por exemplo. Enfim, então varia muito, claro, de estado para estado, tem muita coisa diferente. Tem coisas que a gente tem aqui que eles não têm lá e vice-versa, mas lógico que a gente compartilha, assim, muitas manifestações culturais, muita iconografia, né? Então a gente tem uma similaridade muito grande, por isso que a gente também tem o que a gente chama de cultura nordestina, né? Então eu estava muito animada para ler por causa disso. Infelizmente eu me decepcionei. Por quê? Vamos lá. Porque assim que o livro começa, a minha sensação era de que, poxa, ele está tentando colocar o máximo de referência cultural possível aqui. E isso incomodava um pouco, sabe? Porque ficava quase forçado de determinada forma. Não só com a iconografia, mas também com o falar. É porque ele escreve de uma forma que eu até gosto, porque para mim eu não tenho esse purismo do tipo, ai, não se escreve com gíria, ai, não se faz isso e aquilo. Não. Acho que tudo depende da proposta do livro. E a proposta do livro dele era ser escrito assim. Então, beleza, se você vai pegar um jeito de escrever mais, digamos assim, mais oral mesmo, uma coisa que indique mais a oralidade da língua, massa, beleza, adoro. Se você vai escrever, inclusive, com as entonações do seu sotaque, massa, beleza, adoro. Mas aí, juntando essa escrita com essas outras coisas que eu achava que estavam um pouco demais, me incomodou um pouco, principalmente porque quando Severino aparece com o melhor amigo dele a primeira vez, é lógico que eles conversam com um sotaque bem baiano, né, com as gírias e com bastante ditados. E aí uma coisa que me incomodou no início diminuiu um pouco no decorrer do livro, já vou explicar por quê, mas mesmo assim continua incomodando, é que ninguém fala desse jeito na vida real.
Ah, mas você não é baiano, você não mora na Bahia, então você... Mas, gente, eu tô falando de uma coisa assim, ser humano. Assim, a gente tem o nosso sotaque, a gente tem as nossas gírias, os nossos ditados populares, mas a gente não fala o tempo todo com gíria e com ditado, entende? Inclusive porque a gente muda muito a forma de falar, de acordo com o contexto social que a gente tá, com quem a gente tá falando, a hora que a gente tá falando. Então isso muda muito. E eu senti um leve incômodo disso. Na verdade, isso daqui podia ser, olha, gíria e sotaque pernambucano também, que também ia me incomodar, porque eu também ia ficar, talvez me incomodasse ainda mais, porque eu ia ficar, velho, a gente não fala assim todo dia, sabe? Então eu senti esse leve incômodo. Esse incômodo deu uma amenizada, porque no início eu fiquei com medo que ele fosse fazer isso com todos os personagens. Mas quando a gente muda de ponto de vista, dependendo do personagem, isso diminui. E alguns personagens têm formas de falar diferente, você vê o sotaque meio diferente, né? Então isso incomodou um pouco menos. Tem uma personagem aqui que adora ler, eu também adoro ler, mas ela fica fazendo citação de livro o livro inteiro, gente, e é cansativo. Uma outra vez seria legal, em momentos pontuais eu iria gostar e tal, mas é muito. Faz muito aqui. Ah, mas é porque a personalidade delas. Mas, gente, a gente tem que saber dosar também as coisas. Então, não gostei disso. Às vezes quebrava o clima mesmo. Sobre o uso da cultura, como eu falei, eu estava muito empolgada para ver, né, a cultura baiana aqui, a cultura do Nordeste aqui e tal. Por um lado, foi muito gostoso ver essa iconografia que eu conheço, assim, sendo trazida de uma forma meio espetacular, assim, foi muito legal. O que eu não gostei é que eu senti falta de uma diversidade maior de culturas aqui, sabe? Porque como é uma ópera espacial, então se passa em diferentes planetas, você vê, ele descreve diferentes seres vivos aqui, né, com muitas características diferentes, porque vêm de planetas distantes e tal. Eu senti falta de ter essa mistura de cultura também, inclusive para a própria cultura baiana e para a iconografia nordestina que ele está trazendo aqui, brilhar mais no meio disso. Porque eu acho que no meio da diversidade, as coisas também ganham mais destaque, justamente por estar envolto ao diferente. E também, uma coisa que me incomodou, ele não entra tanto em detalhe, mas, ao mesmo tempo, várias partes do livro, ele para dar detalhes sobre a história desse universo aqui. Eu acho que eu teria gostado mais do livro se ele não tivesse dado tanto contexto de história aqui, porque aqui o que é que acontece? Houve a Guerra Vermelha, que basicamente foi uma guerra no Brasil entre os estados do Norte e do Nordeste, se eu não me engano, e de Sul e Sudeste, porque houve uma descoberta científica aqui que é importante para o livro e houve um atrito de como isso seria usado. E aí houve a Guerra Civil e os estados Norte e Nordeste ganharam, por isso que a gente tem a cultura baiana tão prevalente, tanto é que Salvador volta a ser a capital do Brasil aqui nesse livro. Eu acho que é interessante trazer essa coisa, essa tensão entre estados Norte e Nordeste e Sul e Sudeste, Centro-Oeste e Sul e Sudeste, no caso, porque é uma tensão que a gente tem no mundo real. O meu problema é que aí tem essa guerra que é meio que o centro de tudo, aí se criou aqui como é o nome, a Federação Setentrional, algo assim, agora eu já esqueci o nome. Essa federação basicamente tem um domínio de muitas coisas, várias galáxias, pelo que se dá a entender aqui. E você vê, quando eles vão viajando para planetas, você vê a iconografia baiana e nordestina em todos esses planetas. Em tudo. Você vê essa federação que é cabeçada pelos estados do Nordeste, principalmente pela Bahia, que toma conta disso tudo. Aí vocês podem até me dizer, ai, Helena, você tá pensando demais, é um livro só para se divertir e tal, mas se é para só se divertir, então não me dava esse pano de fundo, essa coisa, porque quando você me dá esse contexto, eu vou ter que interpretar esse contexto de algum jeito. E eu, sendo pernambucana, é muito difícil para mim chegar e me descolar disso, porque eu acho que uma boa parte da gente que é nordestino ter tanto orgulho da nossa cultura é justamente porque é uma cultura de resistência. Muitas das manifestações culturais que a gente tem aqui são manifestações culturais que surgiram a partir da resistência de povos marginalizados no Brasil desde a colonização. E ver essas iconografias, essas coisas que resistiram a essa colonização serem representadas aqui no papel de colonizador não pegou muito bem para mim. Ele até menciona aqui, né, que a federação continua expandindo, continua construindo colônias, e eu fico, mas gente, colonização não é uma coisa boa. Assim, o livro até fala, critica, a federação critica o sistema, assim, mas é uma crítica muito, poxa, o sistema se desviou do que a gente originalmente tinha em mente depois da Guerra Vermelha. Mas, ao mesmo tempo, não é uma crítica tão ferrenha à colonização em si. Tanto é que tem uma parte aqui, eu até marquei aqui para eu lembrar onde é que ele estava, quando vai contar um pouco da história do melhor amigo de Severino, que é um ser de outro planeta. Ele fala aqui sobre quando a Federação chegou nesse planeta dele
e fez colônia. E aqui ele fala que esses seres, eles se adaptaram muito bem, eles têm um poder de adaptação muito bom, e então isso permitiu que eles pudessem usufruir de forma mais intensa as novidades que literalmente vinham dos céus. Tá entendendo porque para mim é difícil não interpretar isso mais profundamente? É muito similar para pensar quando os portugueses vieram para o Brasil. Quer dizer, receberam coisas tecnológicas que os portugueses trouxeram que eles não tinham aqui. E há essa coisa de, poxa, uma novidade, vamos aqui. A gente pode dizer que deu para usufruir mesmo, que é uma coisa que. Tá entendendo? Quando o colonizador chega e interrompe o curso natural de uma sociedade, de uma organização ali, não me agrada, não me cai bem esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que o autor é colonialista, nem. Eu não estou fazendo um juízo de valor nenhum de Ian Fraser, eu não sei quem ele é, certo? É o primeiro livro que eu leio dele, eu não conheço ele como pessoa, não sei. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser que se eu sentasse para conversar com ele, a gente fosse concordar em muita coisa. Mas, pelo que eu li no livro dele e pelo que eu interpretei, não me caiu bem. Principalmente, de novo, porque aquela coisa faltou para mim a diversidade cultural. Se a gente visse, assim, cada planeta tinha coisas muito diferentes e tal, a gente via uma coisa ou outra aqui, uma parte ou outra aqui da iconografia baiana e nordestina nesses lugares, mas eles, cada um tem a sua cultura. Não, é tudo muito cultura baiana e nordestina. E aí, para mim, pensando que essa federação aqui desse livro colonizou esses espaços, eu só consigo pensar em culturas sendo destruídas. E no início de cada capítulo tem, aqui a gente tem meio como se fosse um cordelzinho, né? Eu adoro cordel. Em partes eu gostei, porque era legal ver como ele ia resumir o que ia acontecer no capítulo, ou como ele enganava o leitor do tipo, ah, tal coisa vai acontecer, e tal coisa acontecia, mas era de uma forma completamente diferente do que seria o óbvio, digamos assim. Que eu acho legal essa brincadeira do narrador com o leitor. O meu problema é que na narração do capítulo em si, depois do cordel, a gente não tem esse narrador tão presente assim. Então, ter esse cordel antes do capítulo em si, às vezes ficava quase que invasivo. Às vezes eu ficava, tá, eu não queria essa interrupção agora. Destoa um pouco pra mim. Não sei explicar. Apesar de que eu gostei de ler alguns, porque era legal ver como ele conseguia achar palavras assim pra rimar. É bem ritmado mesmo, assim, bem no ritmo de cordel mesmo que você lê. Então, isso em si é legal. E eu também não gosto muito como a estrutura narrativa em si. Eu acho que o livro se arrasta bastante até chegar no quê da questão. E quando chega, a resolução é meio relativamente rápida. Alguns momentos eu entendo que era talvez para a gente se conectar mais com os personagens, saber mais sobre eles, só que às vezes ficava meio repetitivo. Algumas informações eram literalmente repetidas aqui e eu ficava, ok, eu acabei de ler isso, eu sei. E aí, por mais que ele traga coisas aqui para aprofundar os personagens, eu senti dificuldade de sentir uma conexão com eles. Não é que, eu não senti empatia. Claro, você sente empatia, mas uma conexão mesmo, assim. E eu acho que é porque talvez o livro seja um pouco. Ele me disse, ele não me mostrou, entende? A diferença. E uma coisa que me incomodou muito pontual, mas desculpa, gente, eu tenho que falar, pode ser meio chato. Ele usa para descrever uma personagem, aqui os olhos de uma personagem, ele usa o termo jabuticaba, olhos de jabuticaba. E ele usa esse mesmo termo o livro inteiro. E isso me cansou bastante. Dito isso tudo, falei muita coisa, né? Eu achei o livro ofensivamente ruim? Não. Eu não gostei, eu não achei um livro bom, mas eu entendo quem acha. Eu entendo quem vai gostar de ler e se divertir. Infelizmente não foi pra mim, infelizmente mesmo, porque eu queria muito gostar, eu tava muito animada e muito feliz também, porque eu fico muito feliz de ver livros de gênero, no caso livros de ficção científica, fantasia, horror, ganhando cada vez mais público e mais espaço no Brasil. Eu acho muito legal isso. Então, eu queria muito ter gostado para vir aqui falar bem, mas eu não posso mentir. Então, infelizmente, é isso. E, por último, eu terminei de ler O Pequeno Livro do Amor, de Khalil Gibran. Esse livro aqui, na verdade, é uma organização feita por Neil Douglas Klotz, não sei pronunciar o nome dele. Ele juntou vários trechos de várias obras de Gibran, trechos que falam sobre o amor, no caso, e ele colocou nesse livro aqui. E eu acho que esse livro é uma ótima propaganda para Gibran. Eu fiquei com muita vontade de ler ele agora, no caso, uma obra completa dele, porque eu fiquei apaixonada pela escrita dele. Como vocês podem ver, eu fiz muitas orelhas aqui no livro, marquei muita coisa. Foi muito, muito gostoso de ler. Tudo que eu li aqui eu gostei? Não. Mas uma boa parte, assim, a maior parte eu achei lindo. As palavras que ele escolhe, os assuntos e como ele fala, você sente a poesia ali, sabe? Foi muito gostoso para mim de ler. E muitas vezes cantamos canções de Niná para nossos filhos, para que nós mesmos
possamos dormir. É muito lindo, velho. E assim, alguns são poemas, outros são textinhos, assim, mais curtinhos. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou agnóstica, mas ele fala muito de Cristo aqui, é muito interessante as coisas que ele traz. Por mais que eu não seja cristã, alguns foram bem interessantes para mim de ler. Ele fala do respeito a todas as religiões, assim, então ele fala de uma forma bem espiritualista mesmo, não é uma forma religiosa, é uma forma espiritualista. E, inclusive, eu acho que minha mãe vai adorar ler ele. Se é que ela já não leu, talvez ela tenha o Profeta na estante dela, não sei. Mas isso daqui parece muito coisa que meu pai e minha mãe também gostariam de ler. Então foi um livro bem legal, eu gostei muito. E eu quero ler agora mais do autor. Mas é isso, gente. Foram essas as 3 leituras que eu fiz. Diz aí pra mim se vocês leram algum desses livros e gostaram ou não, se vocês concordam ou não comigo. Só lembre, por favor, que tudo que eu falei aqui é minha opinião, certo? Eu não tô condenando ninguém por ter gostado ou não desses livros que eu li. Todos podemos ter opiniões diferentes e tá tudo certo, nada errado, ok? Enfim, eu já falei demais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, comentem aí embaixo, compartilhem, porque isso ajuda muito o canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo. Sa